bem, pessoal? Bom, nesse vídeo eu tô trazendo alguns tópicos referentes ao primeiro bimestre, tá? É como se fosse uma revisão geral para que vocês possam fazer as atividades referentes ao apoio pedagógico. Porém, eu continuo recomendando que vocês, precisando, consultem o caderno de vocês, porque a maior parte desse conteúdo vocês têm em caderno, e a parte de radioatividade que nós não temos no caderno, nós temos o vídeo falando de radioatividade que vocês têm disponível na plataforma e tem no livro também no módulo 1. Então, conteúdo vocês têm tanto escrito quanto radioatividade em audiovisual, ok? Então, é só para lembrar vocês que é um apanhado dos tópicos, tá? Mais detalhes que vocês precisem, vocês podem consultar o material que vocês têm. Então, eu coloquei aqui definições, tá? A gente lembra que o primeiro bimestre nós vimos bastante definições, então eu reuni as definições resumidamente. Então, vamos lá, pessoal. O que é matéria? Matéria, tudo que ocupar lugar no espaço e que possuir massa. Qualquer coisa. Um travesseiro, o ar, água, cabelo, qualquer coisa que ocupa lugar no espaço e tem massa é matéria. Corpo é a porção limitada da matéria, ou seja, por exemplo, a madeira é a matéria, um pedaço, uma ripa, um pedaço do tronco é o corpo. Objeto é o corpo que foi modificado para alguma finalidade. Então, vamos continuar na madeira. A madeira é a matéria, a ripa ou o tronco é o corpo e uma estante ou uma régua ou uma cama seriam os objetos, tá? É o corpo que tomou alguma forma para alguma finalidade. O corpo é só a porção, é só o pedaço. Massa. Massa é quantidade de matéria, tá? De matéria, de corpo ou de um objeto. É uma grandeza que quantifica a matéria. Eu consigo dizer se eu tenho mais matéria ou menos matéria de acordo com a massa, né? Se eu comparar uma cama de casal a uma cama de solteiro, eu tenho mais massa na minha cama de casal. Então, eu consigo comparar através da massa. Vácuo é a ausência total de matéria. Quando eu não tenho matéria nenhuma, eu digo que eu estou no vácuo. Inércia é a propriedade que diz que a matéria só vai ser alterada quando estiver sofrendo a ação de uma outra força. Então, ela vai alterar o seu repouso ou movimento se houver uma outra força atuando sobre ela. Por exemplo, para que a bola role no campo, é necessário que alguém chute essa bola. Então, uma força está sendo aplicada na bola e ela, então, se movimenta. Para que ela pare, também há uma outra força, que pode ser a força de atrito, pode ser algum obstáculo que a fez parar, mas inércia significa o quê? Que a matéria vai ser modificada quando estiver sofrendo a ação de uma outra força, ok? Extensão. Extensão é o espaço que a matéria ocupa. Citando o exemplo lá das duas camas, eu tenho mais extensão na minha cama de casal, porque ela ocupa mais espaço. Seria o volume, tá? Impenetrabilidade. Significa que dois corpos, duas porções de matéria, não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo. Eu não posso colocar dois copos sobre o mesmo lugar na mesa. Para eu pôr um copo no mesmo lugar que o outro estava, eu tenho que tirar. Eu não consigo colocar os dois no mesmo lugar.
Ah, mas eu coloco um dentro do outro, mas eu não estou usando o espaço da mesa, tá? Então, eu não estou colocando no mesmo lugar. Divisibilidade é que a matéria tem a propriedade de se dividir sem alterar a sua constituição. Eu posso quebrar uma pedra, eu posso rasgar um papel, ele vai se dividir e continuam sendo pedra e papel. Compressibilidade. Compressibilidade é comprimir. Eu posso diminuir aquele volume usando uma ação. Eu preciso apertar, eu preciso comprimir. Então, eu preciso, para que esse volume seja diminuído, tem que ter uma força externa. Elasticidade já é o seguinte: se eu tenho uma deformação que foi causada por uma força, ela pode retornar à sua forma original. Então, esse poder de retornar à forma original é a elasticidade. Eu estico, mas ela volta à forma original, ok? Isso é elasticidade. Propriedades organolépticas são aquelas propriedades que vão estimular, impressionar os nossos sentidos. Os nossos sentidos visão, audição, tato, paladar, ok? Olfato, esses sentidos são estimulados, impressionados pelas propriedades organolépticas, que seriam o quê? O odor, a cor, né? O brilho e a cor vão estimular quem? A visão. O odor vai estimular quem? O olfato, né? O sabor, o paladar. Então, as propriedades que têm essa capacidade de impressionar os nossos sentidos, nós chamamos de organolépticas. Propriedades químicas são aquelas que vão transformar a matéria, ou seja, ela tem propriedades de transformação. Transformação, galera, ela não é mais, ela deixa de ser o que era e passa a ser outra coisa, tá? Fenômeno físico é um fenômeno que acontece, mas que não altera a sua estrutura da matéria. Por exemplo, se eu pegar uma água e congelar, ele vai continuar sendo água. Ele só mudou a sua forma, mas não mudou a sua estrutura, ok? Agora, no fenômeno químico, há alteração da estrutura. Então, qualquer queima, se eu queimar um papel, ele deixa de ser papel e vira cinza. Se eu jogar uma água sanitária em uma roupa colorida, eu vou desbotar, vou perder aquela cor. Eu tenho alteração, ferrugem é alteração de matéria, ou seja, eu tenho transformação, tá? No físico eu não transformo, no químico eu transformo. Transformei aquela coisa, deixou de ser aquela coisa, então é um fenômeno químico que aconteceu ali, tá? Vocês devem ter mais exemplos no caderno de vocês. É bom que vocês deem uma consultada lá. Então, assim, teve mudança de estrutura, é um fenômeno químico. Não teve mudança, é um fenômeno físico. Os modelos atômicos, pessoal, nós temos alguns modelos atômicos, né? Desde o mais simples, do primeiro, que foi o modelo de Dalton, até o atual, que é o de Rutherford Bohr. O de Dalton, ele dizia que era uma bola de bilhar, né? E um átomo era indivisível e maciço, ou seja, era aquela bola dura, né? Que você não consegue dividir e que é bem rígida, tá? Então, era também conhecido como bola de bilhar. O segundo modelo atômico, um foi acrescentando o outro. Eles foram corroborando ou refutando e aí fizeram seus novos modelos. No modelo de Thomson, ele já dizia que a esfera não era tão maciça, já era mais molinha, e que tinham cargas positivas e negativas nele, dentro. E aí eles chamavam de pudim de passas, porque já tinha uma outra textura, já não era mais tão maciço, e as passas seriam essas cargas positivas e negativas, porém, uniformemente, tá? Para que o átomo fosse neutro, ok? Bom, o modelo de Rutherford já era o modelo planetário, onde tinha um átomo com um núcleo pequeno, positivo, com elétrons ao redor.
E o atual, o aceito, que é o Rutherford Bohr, ele diz que tem os átomos com núcleo pequeno, positivo, a eletrosfera é negativa, ou seja, os elétrons estão realmente ao redor orbitando, porém em níveis de energia que são as 7 camadas que nós conhecemos. Pessoal, só reforçando, é bem resumido. Vocês têm material para consultas maiores, caso necessário, ok? Vocês têm isso no caderno de vocês para consulta, ok? É só mesmo para fazer um lembrete do que vocês vão precisar para responder as atividades. Bom, número atômico, o que seria número atômico, pessoal? É a quantidade de prótons que um átomo possui no seu núcleo. Ele é a propriedade, a identidade do átomo. Não existem dois elementos químicos que possuam o mesmo número de átomo, tá? Mesmo número atômico, mesmo número de prótons. Então, o número atômico é a quantidade de prótons que está no seu núcleo. Já o número de massa é o somatório dos prótons e dos nêutrons. A gente sabe que no núcleo do átomo existem os prótons e os nêutrons e os elétrons ficam orbitando ao redor, na eletrosfera, né? Então, o número de massa é o quê? O que corresponde à massa do núcleo, o que tem ali dentro do núcleo. E o que a gente tem ali dentro? Prótons e nêutrons. Então, o atômico é só os prótons, o de massa é o somatório de prótons e nêutrons. E aí, eu sabendo esses dois números, eu consigo saber as relações que eles fazem de acordo com esses números, né? Essas semelhanças. Eu digo que que os átomos ou elementos são isótopos quando eles possuírem o mesmo número atômico. Quando eu tiver dois elementos com o mesmo número atômico, eu digo que eles são isótopos. Agora, preste atenção, pessoal, não existe isótopos com elementos químicos diferentes. Por quê? Porque eles têm que ter o mesmo número de prótons. E eu não tenho elementos diferentes com o mesmo número de prótons, ok? Eu digo que elementos ou átomos são isótonos quando eles possuem o mesmo número de nêutrons. Tonões nêutrons, lembra que eu falei que termina com N? N de nêutrons? Então, isótonos, porque eles vão possuir o mesmo número de nêutrons. E como que eu acho o número de nêutrons, galera? Subtraindo de massa pelo atômico. A diferença é o número de nêutrons, já que o número de massa é o somatório entre prótons e nêutrons, ok? E os isóbaros? Os isóbaros vão ser aqueles átomos que vão possuir o mesmo número de massa. Eu posso ter elementos químicos diferentes, mas que possuam o mesmo número de massa. Não tem problema nenhum. Quando isso acontece, eu digo que esses átomos são isóbaros entre si, tá? Lembra que é o único que tem A, e A é o número de massa. Então, isóbaros, número de massa, ok? Mesmo número de massa. Então, isótopos, mesmo número de prótons, isótonos, mesmo número de nêutrons e isóbaros, mesmo número de massa. Íons, galera, o que são íons? Íons vão ser os átomos que vão perder ou ganhar elétrons. Eles vão possuir cargas. E quando eles ganham elétrons, eles ficam negativos. Então, eles são ânions. Ânions, íon negativo. Quando eles perdem elétrons, eles ficam positivos. Então, o íon positivo é o cátion, ok? Então, eu tenho aí cátion e ânions. Radioatividade, galera. Radioatividade vai ser o quê? A propriedade que alguns átomos possuem de emitir radiações eletromagnéticas, radiações eletromagnéticas e partículas dos seus núcleos, que são instáveis, ou seja, alguns átomos possuem núcleos instáveis, tá? E aí eles têm uma propriedade de emitir radiações com a finalidade de estabilizar. Fusão nuclear, pessoal, o próprio nome já diz, fusão dos núcleos. Dois ou mais núcleos leves, tá?
vão se fundir, vão se unir, originando um único núcleo, ok? E quando eles têm essa fusão, eles liberam energia, ok? Fissão nuclear é o contrário. Fissão é divisão, pessoal. Então, eu tenho um núcleo grande, né? Que vai se dividir em partes menores, tá? E também vão gerar energia, grande quantidade de energia nesses dois processos, de fusão e de fissão, tá? E a fissão acontece porque o próprio núcleo, ele é bombardeado, tá? Então, ele se parte em várias partes, ok? Bom, datação relativa e absoluta são maneiras de você verificar, identificar idade de fósseis. Só que na relativa, você tem uma datação aproximada, você não tem uma idade precisa. Você dá uma datação aproximada daquele fóssil. Já na absoluta, você fornece uma idade precisa, através do quê? Do decaimento de isótopos. E temos 3 tipos de radiação, pessoal. Radiação alfa, beta e gama. Na alfa, as partículas são positivamente carregadas, constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons, expelidos pelo núcleo. Ela é menos perigosa e não ultrapassa nenhum papel. Já a radiação beta vai liberar partículas beta, são negativamente carregadas, ultrapassa o papel, mas não ultrapassa uma placa de alumínio. E as radiações gama ultrapassa papel e alumínio, mas não ultrapassa o chumbo. E são emissões de ondas eletromagnéticas da mesma natureza das ondas luminosas, tá? São os 3 tipos de radiação que a gente tem. Eu só coloquei, pessoal, os tópicos bem resumidos para que auxiliem a vocês na resolução das questões do apoio pedagógico. Se vocês sentirem necessidade de mais reforço, novamente, eu recomendo que vocês busquem o material que vocês já possuem, tá? Não esqueçam do prazo, façam com cuidado e todas as questões só tem uma alternativa correta, ok? Façam com atenção, boas questões, boa semana para todos. Um beijo, até a próxima.